mulher já rompeu muitas barreiras, mas ainda há imensas para romper. Falta voz feminina no poder e na cultura levantar novas bandeiras. Quando o eco de todas as brasileiras se juntar a um arraiar da mesma voz, nós iremos quebrar os últimos nós em defesa da nossa liberdade e finalmente o raiar da igualdade vai brilhar alcançando todas nós. Meu nome é Arlinda Antônia de Lima, eu nasci em 1950, no dia 7 de setembro, na comunidade São Bento, sou natural de Triunfo e agricultora. Eu sou Cícera Nunes, nasci na comunidade de Pilãozinho, no distrito de Santa Rita, em Serra Talhada. Sou agricultora familiar, sou líder sindical. Iniciei a minha luta na Pastoral de Juventude, no Partido dos Trabalhadores, no Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central. Meu nome é Vanessa, moro na cidade de Caetés, sou da zona rural, tenho 24 anos, sou agricultora, sou militante, cursei o curso técnico em agroecologia, estagiei uma carga horária no sindicato rural. Foi através desse curso que eu descobri a importância do sindicato. Amanhece o dia aqui, eu tomo um café e vou para o sindicato. Aí fico lá no sindicato o dia inteiro. Reuniões nas comunidades aos domingos e tudo só levar as informações para os agricultores. Foi a primeira mulher que participou do Sindicato de Triunfo, foi eu. Porque tinha outras mulheres, mas era no movimento de mulher com Vanete Almeida, mas eles ainda achavam aquilo estranho. E depois que eu fiquei como diretora, aí dei continuidade ao trabalho com as mulheres, aí o sindicato encheu de mulheres. Foi muito bom, a renda foi maior, porque antes as mulheres não tinham direito, nem participavam das assembleias, nem também se associavam, era só os homens. Meu envolvimento no sindicato rural foi onde eu passei a observar que ali é um espaço que nos oferece para que a gente esteja orientado dos nossos direitos, das nossas conquistas. E a Marcha das Margaridas é um espaço que dá para a gente dar continuidade à história da nossa companheira de luta Margarida, né, que era mulher, agricultora, sindicalista, que vivia em defesa do seu povo, acabou sendo um alvo da violência e que deixou muitos e outros tendo que dar continuidade à luta dela. É a 6ª Marcha das Margaridas que estou indo. Eu fui todas as outras marchas, a primeira em 2000. Eu estava iniciando a militância nos movimentos de mulheres trabalhadoras rurais. A luta das Margaridas garantiu a implementação de direitos e políticas sociais que já estão na Constituição de 1988. Nos últimos governos progressistas, tem avançado, juntamente com essa reivindicação das Marchas das Margaridas, avançado a implementação dessas políticas como o crédito rural, o PRONAF, a reforma agrária, também a aposentadoria rural, o salário maternidade, as cisternas, demarcação de terras indígenas e quilombolas, Bolsa Família. Muito bem-vindas ao nosso 3º módulo do curso de Formação Política de Mulheres em preparação à 6ª Marcha das Margaridas. Então a gente está aqui iniciando o último passo desse processo que está começando a se fechar esse ciclo. E aí a gente queria começar relembrando como é que a gente concluiu aquela última etapa. E eu não tenho dúvida que nós vamos viver aqui mais uma semana muito intensa, muito rica, porque eu sei o que vocês estão chegando aqui, vindo dos lugares, das comunidades, com muita coisa nessa bagagem, a partir das vivências que vocês tiveram nesse intervalo entre o 2º e o 3º módulo da nossa Enfoque. O que a gente aprendeu aqui é um assunto que a gente falava de outra forma, né? A questão do patriarcado, do machismo. O que eu mais aprendi foi ser desafiadora, que eu já era, e parece que eu criei mais coragem
a enfrentar esses desafios. Só que o que eu mais aprendi nessa marcha, que já tinha vivenciado outras, né, trabalhados, mas eu só fui na de 2015, foi que a gente consegue fazer a marcha, nós organizados, sem estar dependendo de outras partes. Todo o aprendizado que eu aprendi aqui, tudo foi coisas que renovou mais, tanto me renovou como está renovando também no trabalho na base. Saí de comunidade em comunidade, eu parecia mesmo cigana, mas eu fui e já estou terminando de recardar todas as envelopes, nenhuma diz assim, tem só 5, 10 centavos, não, as envelopes são tudo gordas. Eu lembro da de 2015, que a gente tinha o governo do nosso lado, e aí foi um maior sacrifício para a gente levar 20 ônibus. Diga aí, Rose. Foi. E esse ano, praticamente a gente sem nada, nós do movimento sindical, conseguimos dobrar esse número por conta própria, né, da conjuntura que a gente está vivendo, nos fez com que a gente se fortalecesse, eu acho, 100%. De ir lá para a comunidade e virarmos cigana, que todos nós viremos cigana, que os outros riam, que a gente passou por dificuldade, passou por humilhações, só que esse curso nos transformou a ver que isso não é nada por o que a gente já passou. Que isso aqui a gente chegar no sindicato e os diretores rirem da nossa cara, isso acontece todos os dias, só que a gente está ali firme. E a gente está mostrando, primeiramente, para aqueles diretores que estão ali, que eles estão parados no tempo e a gente não está. Olha, a gente é do Sindicato dos Trabalhadores aqui, Trabalhadores Rurais, e a gente está vendendo uma cartela do bingo em prol da Marcha das Margaridas, que é um movimento puxado por mulheres trabalhadoras rurais, que a gente vai a cada 4 anos para estar pedindo os projetos para a agricultura familiar. Quer uma? Eu conheci o PT na prática dos petistas do movimento sindical. Então, a partir da minha inserção no movimento sindical, foi que eu comecei a conhecer a política. Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, aos 16 anos de idade. Eu tive 6,3% dos votos de Surubim, fui a vereadora mais votada no palanque na coligação. E vou aqui deixar a todas vocês um incentivo. Entrem na política. Não deixe esse espaço vazio, porque quando você não ocupa, eles ocupam. E muitas vezes a gente tem uma liderança e a gente deixa de fazer o trabalho para a gente para fazer para outro que não nos representa. Depois do comércio informal, eu comecei a lutar também por moradia. E aí, minha entrada na política foi em 2016, quando me filiei ao PSOL. E aí veio a eleição de 2018. E, de repente, surgiu a ideia das juntas. E a gente teve 39 mil, quase 40 mil votos. E a gente ainda sente essa dificuldade dentro da casa de alguns parlamentares ver nós 5 como parlamentares. Eu não fui eleita sozinha, eu fui eleita nós 5. Eu nasci em uma família muito numerosa, 10 filhos, 5 mulheres, 5 homens. Paridade até na família. Já com 3 anos que eu estava no sindicato, aí nós fizemos um processo muito grande de reforma agrária em Serra Talhada, e foi onde eu fui para o assentamento. Aí lá enfrentei outro também desafio. O INCRA não aceitou minha ficha, porque eu era mulher, jovem, solteira. E dentro do assentamento tinha 5 homens da minha idade, solteiro, e o INCRA não questionou. Aí quando chego na FETAP, eu fui coordenar a juventude, né? Foi muito difícil também. Depois, um desafio que eu senti foi quando foi, né, para eu ir para finanças. Também tem, né, o machismo. No meu município é 19 vereadores e só tem uma mulher. E que essa mulher, ela não nos representa por não estar no dia a dia da luta com a classe, com nós trabalhadoras. Nós, enquanto mulheres, trabalhadoras rurais, lideranças nos nossos municípios, nós temos um grande desafio. Nós somos muito boas na política sindical, porém, a gente ainda vai ter que avançar muito na política partidária. Nós temos o desafio, a partir dessa fala, de quem ainda não é filiada,
Porque se quisermos ocupar os espaços de poder na política partidária, e a gente viu que não basta ser bom só na política sindical, nós precisamos adentrar a política partidária, a gente vai precisar estar nos partidos. Nós aprovamos a paridade no movimento sindical. Se não fosse por ela, talvez Cícera não tivesse se tornado a primeira mulher presidenta dessa federação. Mas se for para nós termos aprovado a paridade apenas para nós termos 50% de homens, 50% de mulheres, ela não me serve. Esse lugar não cabe Genuzi enquanto mulher, enquanto trabalhadora rural, e não deve caber vocês. Ele só nos serve se nós tivermos as mesmas condições de trabalho, as mesmas condições de salário. Então a paridade ela só vai nos servir de fato quando a gente tiver essa capacidade, essa compreensão de entender que o que nós queremos é respeito, é igualdade nesse movimento. Bingo Beneficente, em prol da Marcha das Margaridas. Local, em frente à Prefeitura Municipal de Caeté. Vai, nós vamos arrumar bonitinho aqui na frente, né? Elizabeth. Pode deixar aqui, né, do lado? Pode. Quem comprou sua cartela, que está aqui para marcar o bingo, não está apenas concorrendo aos prêmios, mas também ajudando a gente a ir representar vocês em um espaço de luta. Na letra O. Peraí, o quê, menino do céu? Tá procurando a caneta, é? 67. 67, letra O. Ninguém bateu ainda. Na letra O vai bater agora. Letra O de novo. 73. 73, letra O. Dona Severina vai ganhar uma linda carroça e um belo ferro de passar para ensinar o esposo a passar roupa, se ainda não sabe, os filhos e os netos, que homem também passa roupa. Nós estamos construindo as nossas vuvuzelas. Precisamos levar para nossas bases, para nossas comunidades, também as ideias de como é possível, sem gastar tanto dinheiro, a gente fazer sons organizados nas nossas passeatas, na nossa marcha. E aí eu escolhi vir para esta oficina porque o barulho, para mim, tem um significado muito forte. Ele ajuda as pessoas a mostrar que estão resistindo, mas ele também ajuda a desestabilizar o inimigo da gente. E a gente faz muito isso quando a gente está no mato com os animais. Se a mulherada se unir, o Bolsonaro vai cair, vai cair, vai cair. O Bolsonaro vai cair, vai cair, vai cair. As pessoas pensam que Margarida é uma flor, não é isso? Não é. Margarida existiu. Era uma mulher sindicalista e em 83 Margarida foi morta pelo latifundiário, lá em Alagoa Grande, na Paraíba. Esse ano a gente já está indo para a 6ª Marcha das Margaridas de 2019. Esse anel tem uma característica, né? Quando a floresta queimava, tocava um fogo na floresta, ele é tão resistente, ele não queimava com facilidade, ou seja, ele tem força. sorriso, amigo, irmão. A gente vai pensar assim, né? Como é que a gente se compromete? Qual é a aliança da gente com a luta feminista? Qual é a aliança da gente com esse grupo, com a 6ª Marcha? É transformação, é desafio bom. Companheira, comigo vem, que essa luta é sua também. Ei, companheira, comigo vem, que
essa luta é sua também. Depressa, minha gente, que hoje é dia de festejar. A história só vai pra frente se firmemente a gente lutar. Depressa, minha gente, que hoje é dia de festejar. A história só vai pra frente se firmemente a gente lutar. Ei, companheira, comigo vem, que essa luta é sua também. Ei, companheira, comigo vem, que essa luta é sua também. O processo formativo que acontece desse jeito que vocês viveram, ele só é desse jeito porque ele é construído com muita gente. Então, quando eu digo que meu coração não está cabendo no peito, é porque nesse momento eu sempre lembro de tanta gente que está espalhada por esse Brasil, sustentando um processo formativo diferente. Esse processo está dizendo: vamos estudar política de um outro jeito? Vamos estudar política sem esquecer que nós somos gente? E esse curso nos fortaleceu o suficiente para a gente realizar a maior Marcha das Margaridas. E nós vamos continuar firmes, como sempre fomos. E vamos provar a esse país e ao mundo inteiro que mulher trabalhadora rural sabe lutar pelos seus direitos. Assim fazer uma marcha, juntamos mão com as mãos, fazemos uma roda, cantando essa canção, cantando essa canção, cantando essa canção, cantando essa canção, cantando essa canção. Olê, 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 Lula livre. Deixa-me ser gente, não me impeça de lutar, pois a vida me convida a missão realizar. Essa é a primeira Marcha das Margaridas que nós, mulheres das águas, das florestas, do campo e também da cidade, que nós não vamos entregar uma pauta ao governo federal, porque é um governo que não dialoga com os movimentos sociais e é um governo que está retirando direitos, principalmente das mulheres trabalhadoras rurais. A minha expectativa para essa marcha de 2019, ela está bem mais desafiadora, né? Para mim está sendo um momento muito forte, né? Porque passar pela Enfoque, junto com vocês, junto com a comissão de polo, me deu um fortalecimento muito grande. Eu não tinha noção de como era importante fazer a Enfoque, e principalmente essa, meu filho, que é específica de mulheres, e assim, tudo de bom foi. Então, eu me sinto transformada, pessoal, profissional, como militante, como mulher, como me descobri feminista, né? Com a força das águas, vamos dar banho de cheiro nesse pavilhão! Eu e água, vamos fazer e lá minha alma, e lá minha alma, Iniciamos o ato de abertura da Marcha das Margaridas 2019. Estamos aqui para denunciar e protestar contra as condições de vida no campo. Estamos aqui para resistir e enfrentar o avanço da agenda antidemocrática, conservadora e privatista. Confesso para vocês que eu estou um pouco emocionada e o coração velho aqui está quase para sair do peito. De tanta emoção, de olhar para vocês e saber que nesse momento, depois de todo o processo de formação, de mobilização,
de construção na base, nós chegamos até aqui. Se esse governo que aí está acha que vai nos calar com a sua tirania, nós, mulheres, continuaremos sendo rebeldia. E não podia ser diferente, companheiras. Qualquer transformação só será possível pela força das mulheres. Afinal, a nossa chama é ao fogo da revolução, companheiras! Viva a Marcha das Margaridas 2019! Esse governo atual, ele vê a gente mulher como nada. E a gente sabe, o governo atual sabe o quanto a gente é importante, do quanto a gente é capaz. Aí eu venho nessa luta, né? Nesse caminho dessa luta, para que a gente não seja tão violentado. E nós que somos liderança temos que cada dia mais fortalecer as organizações da gente, o movimento sindical, o movimento de mulheres, as margaridas, porque a necessidade, enquanto vida nós tiver, é de nós só obter o direito da gente através da luta. Estamos dando visibilidade para que mais mulheres lutem cada vez mais e preencham os espaços políticos que são necessariamente e urgentes de ser preenchidos por mulheres. E eu sou uma dessas margaridas que dá continuidade à luta que foi Margarida Maria Alves e que outras margaridas também fizeram essa luta. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. Escute que sou brasileira, sou trabalhadeira e vivo na dor. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. Escute que sou brasileira, sou trabalhadeira e vivo na dor. A mulher levanta bem cedo, a sua já está de pé. Acende um fogo ligeiro, correndo prepara o café. Bate a enxada ligeiro, para a roça caminha com fé. E só às 12 ela volta, só Deus sabe como ela é. As informações que a gente está sabendo é que ainda tem companheiras saindo exatamente nesse momento do parque da cidade. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas. Somos de todos os novelos, de todo tipo de cabelo, grandes miúdas bem erguidas, somos nós as margaridas. Nós que vem sempre suando, este país alimentando. Estamos aqui pra relembrar, este país tem que mudar. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas. Água limpa sempre vai, sede de todos acalmar. Casa justa pra crescer, casa justa pra crescer. Saúde antes de adoecer. Terra sadia pra lucrar, canja na mesa no jantar. O mínimo para se ter, o mínimo para se ter. Direito à paz e ao prazer. E dentro e fora a punição pra quem abusa do bastão, do ser patrão, do ser machão. Não pode não, não pode não, não pode não, não pode não. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília